Oi, Dani, tudo bem? Olá, tia Xícara Márcia. Tudo certinho? Tudo bem contigo? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de falar contigo. Certo. Então, eu acho que é legal explicar porque que eu coloquei irmão ali no cartaz, né? É bom, porque senão vamos puxar a tua orelha, né? Quando eu tinha 6 anos que eu estava aprendendo o er, o ir, o or e o ur, eu fiquei bem faceira quando chegou no er, que daí eu disse irmão. Daí a professora, não, é irmão. E aí isso eu tinha 6 anos, então faz uns 15 anos atrás, né, Dani? Só Que 15 dias. aconteceu isso. Daí ficou. Agora os meus irmãos são o Davi e o Daniel. Tá, então o que acontece? Hoje a gente quis conversar um pouquinho, né, sobre o assunto super comentado durante a semana, que é o fatídico episódio do Oscar 2022, né, em que o Chris Rock fez uma piada de mau gosto sobre a esposa do Will Smith, e o Will Smith reagiu de uma forma meio enérgica, digamos assim, e deu-lhe um tapão na cara do Chris, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse episódio, né? Porque na verdade está dividindo muitas opiniões. Algumas pessoas dizem que não nada justifica a violência, outras dizem que nesse caso é aceitável, né? É justificável, porque realmente foi uma piada muito de mau gosto com a esposa. E aí, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre. Tem gente que diz assim que eu não que daí seria mais ou menos o que eu penso, né? Eu não concordo com a agressão, mas eu entendo, né? Porque, enfim, o cara, acho que pelo que eu não assisti, né? Eu assisti só depois, eu nem estava sabendo do Oscar, porque eu tô tão por fora, mas não é o ideal, né? Mas o cara subiu a cabeça e às vezes acontece, né? Quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca perdeu a Então, cabeça? na verdade, eu fico nesse time aí da agressão, nunca se justifica, né? Eu também acredito que, e é bom começar com esse preâmbulo, de repente, né? De Uhum, forma alguma, o que a gente vai comentar aqui hoje implica em dizer que ele está certo, que ele deveria ter batido, que, né, não é esse o objetivo. Mas, de qualquer forma, durante a conversa, provavelmente a gente vai arranhar um pouco essas fronteiras, né? Hoje sim, mesmo eu conversava aqui em casa com a família, né? E a gente comentava sobre isso, assim. A agressão física talvez seja a única agressão hoje que está bem consolidada em termos do que a gente fazer com ela, né? Todas as outras agressões a gente ainda tá meio assim, mas xingou, né? Mas o que é xingar? A palavra não machuca, né? Agressão psicológica, violência psicológica, a gente começou a falar sobre ela muito recentemente. Até então, tu não tinha nenhuma proteção, nenhum respaldo. Então, as pessoas é difícil definir, inclusive, violência psicológica, né? Porque a pessoa entra um pouco na subjetividade, que a gente pode falar um pouquinho depois. Então, uma pessoa pode se sentir agredida psicologicamente por uma situação e uma outra não se sentiria nem um pouco, né? Depende muito da história de vida e tudo mais. Então tem muito a ver com o contexto, né? Mas a agressão física, ela é uma que já está bem definida, assim, né? Tu não encosta na outra. É basicamente isso, assim, ninguém tem direito de encostar na outra. Então, nesse sentido, o Will Smith estava, né, meu ponto de vista, completamente equivocado. Ele não poderia ter agredido de forma alguma o Chris Rock, principalmente na situação como estava, né? Porque assim, não que isso signifique que a gente possa agredir entre quatro paredes e publicamente não, né? Mas assim, uhum, um evento de um Oscar, né? Televisionado, todo mundo assistindo, fica mais complicado ainda porque na verdade ele sendo uma figura pública, ele vai ser referência para outras pessoas. Então até vi um tweet falando sobre isso, né? Agora o meu medo dos futuros atores, daqueles que almejam ser atores reconhecidos, se espelhando no Will Smith, e agora eles vão achar que eles devem ou podem, né? Tem essa. É assim que se resolve as coisas. Então, na verdade, existe essa implicação extra no que aconteceu, né? Mas, de qualquer forma, de modo geral, fico nessa. Falando especificamente da agressão, bater nunca é o caminho, claro, né? Eu acho que uhum. isso é o consenso, né? A gente não Eu precisa acho que discutir sim. muito isso, né? E daí até algumas pessoas entram, por exemplo, assim, eu participo de um programa de rádio, até tem um vídeo que eu estou preparando para falar um pouquinho sobre isso, né? E nesse programa de rádio a gente estava falando sobre a questão da violência, né? Quando que vai acabar? Porque na verdade é um ciclo, né? Um círculo vicioso que não acaba nunca, porque eu agrido, aí o outro lado revida, eu revido a revidação e assim vai, né? E aí nunca Sim. se acaba. E aí quando que vai acabar, né? Eu acredito, daí é mais a minha área eu gosto mais de levar
para a questão espiritual, né? E eu acredito que a psicologia não foge tanto disso, mas espiritualmente falando, a gente fala que essas coisas elas só mudariam se houvesse uma grande mudança na moral, né, da humanidade, assim, né? E de cada indivíduo, claro, porque a humanidade é feita de indivíduos. E aí, até né, nesse programa que a gente estava comentando, teve uma pessoa que falou o seguinte: que ela é contra a violência, mas ela não hesitaria em defender com violência alguém que estivesse agredindo um filho ou fazendo alguma coisa, né, contra o filho. E aí entra nessas questões, mas e será que existem situações em que é justificável? Nesse caso do Chris Rock, eu não acho que seja justificável, né? Na minha opinião, eu acredito que seria, quem sabe, mais sensato, sei lá, ele sair, não sei, sabe, se seria muito mal educado da parte dele, mas enfim, eu acredito que teriam outras opções, né? E até que ponto, né, que dá para dizer, não, a violência é justificável. Na tua opinião, existe isso ou não? Então, né, pegando teu gancho ali, também a gente discutia muito sobre isso, né, sobre o que talvez ele poderia ter feito como resposta, né, porque assim, o que acontece, né, vamos falar um pouquinho sobre o todo. Então, eu depois que a gente combinou de fazer a live, eu fui, então, assistir a cena completa, porque o que eu assisti primeiro? Eu assisti o Will Smith dando tapa nele. Aí eu fiquei, mas como assim, né, ele bateu no cara, que é isso, que absurdo, né, foi lá, agrediu ele e tal. Aí depois eu assisti mais um pedacinho dele fazendo a piada, né? Aí ele fez a piada com a situação, aí eu ainda, meio desproporcional, porque é uma piada, porque eu não sabia do contexto. Então, aí que entra a questão do contexto, né? Não saber do contexto é muito complicado para te analisar uma situação, né? E aí tem, depois, a informação que veio é a de que não veio diretamente do Chris Rock, pelo que eu estou entendendo, mas veio de alguma fonte próxima a ele, é a de que ele não sabia da doença da atriz, né, para fazer aquela piada. Então, a piada foi de mau gosto, mas, vamos dizer, foi... ele tem inocente. foi inocente na história. Eu digo assim, a partir daqui, tudo que eu for falar vai ser dando o benefício da dúvida pro Chris Rock, né? Eu vou ser bem ingênuo nesse sentido, porque, na verdade, né, se a gente for olhar friamente, assim, é uma situação tão batida já, tão discutida, parece que ela está enfrentando isso por anos já, e ela é uma figura pública e falou né, em vários canais, para várias pessoas diferentes, e o Chris Rock, sendo um cara que fez uma piada sobre ela e estava apresentando um Oscar, no mínimo tem que saber de quem ele está falando. Mas, de novo, vou fazer de conta que ele não sabia, né? Vamos fazer de conta que ele não sabia, então. E aí a inocência dele está aí, dele ter sido muito infeliz em falar sobre fazer uma piada com uma doença, quando na verdade não era o objetivo dele, não era fazer piada de doença, e sim fazer piada, de repente, de uma situação estética ali, de uma opção estética dela, né? Ela quis ficar com o cabelo diferente, por assim dizer, né? Nesse sentido, olhando por esse ângulo, aí a agressão ela teria sido desproporcional, né? De novo, a agressão física jamais tem uma razão de ser, mas pro Chris Rock tinha uma outra conotação a piada. E pro Will Smith, esposa e família, aquilo vem como uma bomba, porque na verdade eles estão vivenciando aquilo dentro do dia a dia deles, estão lutando contra a doença juntos, né? Está partilhando. Então, assim, o discurso dele, do Will Smith, depois, não sei se chegou a ver o discurso depois dele. Depois, quando ele fez o discurso do recebimento ali, né, que tu faz os agradecimentos, ele falou, assim, sobre família, proteger a família. Então, assim, naquele momento, talvez, para ele perder a estribeira daquele jeito, foi porque mexeram com um dos deles. Hoje eu vi um comentário assim, no feed, né, um comentário aleatório de uma pessoa, mas ela foi muito eloquente. Assim, ela disse assim, não sei qual das situações ocorreram ali. Uma delas, que ela citou, né, daquela frase, né, não mexe, faz o que quiser comigo, mas não mexe com os meus. Então, de repente, e no discurso dele fica meio evidenciado isso, assim, de que ele, como pessoa, ele sabe, como figura pública, como ator, ele vai sofrer um monte de coisa, vão desrespeitar ele, vão fazer coisas que não seriam adequadas e tal, e ele está preparado para lidar com isso. Só que quando mexeu com alguém dos dele, né, quando mexeu com a esposa, e ele não conseguiu segurar, explodiu. E aí, já estou me alongando um pouquinho, né? Mas e aí eu acho que é interessante a gente começar a falar sobre o que eu gosto de enfocar, né? Porque, na verdade, a minha área eu não sei se eu posso dizer expertise, mas a área que eu gosto de estudar e de falar e de atuar é a área da sexualidade, né? E a sexualidade ela é muito mais ampla do que o ato sexual, como alguns acabam pensando, né? E uma das áreas que a sexualidade atua é a de gênero. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o masculino, né? Porque daí, sim, parece que é justamente o escopo que a gente pode englobar essa história aí. Por quê?
Me parece que ele estava em sofrimento, o Will Smith. Né? O Will Smith e família estão há 4 anos sofrendo por uma doença que a esposa dele tem. Eu nem sabia que era tudo isso. Bastante ela já tá. E assim, outra coisa que daí veio por fontes próximas, que foi a senhora minha esposa, né? Ela contou isso, mas ela disse que essa doença também não tem cura. Então, ela não vai mais ter cabelo. E aí entra também uma outra questão do feminino, então, né? E aí, para ti, Márcia, que é mulher, né? E daí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o cabelo tem um significado importante para a mulher, né? Na sociedade, para a sociedade como um todo, né? Ou seja, mulheres costumam ter o cabelo, né, comprido ali, tem um significado ter cabelo comprido. Ou seja, quando a mulher tenta, e a senhora, minha esposa, ela tem o cabelo curto, né? Ela deixou bem curtinho, mas foi um conflito para ela, porque até então ela lutava com isso, porque mulher de cabelo curto socialmente tem uma recepção diferente, vamos chamar assim, não é? Não caindo na questão de ser julgado, coisa assim, mas pelo menos uma recepção diferente tem, porque a gente se habitua a ver mulheres com o cabelo comprido, né? Pelo menos mais compridinho, né? Isso, em algum nível, ou seja, a mulher cuida cabelo, né? Aquela história. Então, assim, não ter cabelo e não escolher, né? Não poder escolher ter cabelo, deve ter um impacto bem grande lá para a atriz e para o Smith. Eu tô falando atriz porque eu não lembro o nome dela, tá? O nome dela é Jada, né? Jada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Porque o nome dela é um pouco complicado, eu lembro que eu li. Jada Pinkett Smith. Tá. Então é Jada, né? Então tá. Isso. Então, a Jada, né, deve ser uma coisa, pelas entrevistas que ela dá, deve ser uma coisa difícil de lidar no dia a dia, então toda a família está lidando com isso, com esse sofrimento diariamente ali, por muito tempo, né? Então, para mim, o Will Smith está em sofrimento. E aí entra a história do masculino na sociedade, porque a gente cresce, aí eu posso falar, porque é meu lugar de fala agora, a gente cresce, o homem é criado para negar o sentimento. Então, a gente não pode chorar, a gente, em certa medida, não pode rir muito em público, né? Porque já é um sinal de que a pessoa não é tão máscula assim. Ou seja, tem que ser uma fortaleza. Então, o que é permitido para a gente, homem, manifestar em termos de sentimento publicamente? Raiva, ira, né? Quando tu vai lá e tu pode ver, briga de bar é gente dando soco, gente saindo da porrada, gente puxando arma às vezes, né? Então, talvez a manifestação do Will Smith naquele momento não foi uma manifestação de raiva, né, de propriamente contra o Chris Rock, de repente, mas uma explosão mesmo no sentido de canalizar o sentimento para a raiva em vez de conseguir canalizar para um outro sentimento, digamos assim, mais adequado, né, mais condizente com o que ele estava sentindo naquele momento, né. Então, deixa eu só falar aqui que temos comentários da família Amaral. Então, olha, tá bem-vindo, família Amaral. Família Amaral. Família Amaral é a nossa família do meio, né? Então, é Amaral Denardi. Eu, no caso, sou Amaral Denardi Albuquerque, mas daí, então, a família Amaral está aqui e a gente agradece muito, né, a audiência. Façam perguntas para o Daniel, certo? E aí, já me veio, enquanto tu estava falando, me veio uma questão aqui, que, assim, a gente fala... Hoje em dia, tá, até com as redes sociais e tudo, está começando a ser um pouco mais discutida a questão, assim, de sentimentos, de papel de homem, papel de mulher, o que pode o homem, o que não pode, o que o homem sofre, o que a mulher sofre, etc e tal, né? E existem os grupos, né, de pessoas que dizem, não, a mulher sofre mais, o homem sofre mais, né? E no fim, na minha humilde opinião, eu acho que todo mundo sofre, né? Todo mundo, em algum aspecto, sofre. Então, eu achei interessante que tu falou ali, que para o homem, socialmente, é muito difícil, porque os sentimentos são muito reprimidos, né? A mulher já tem eu acredito, não sei também, mas é claro que cada caso é um caso, mas de um modo geral, né? Para o homem, de um modo geral, é mais difícil falar de sentimentos e expressar sentimentos e tudo mais. E para a mulher tem toda a questão da autoestima, né? Porque a parte física também pesa muito, apesar de que para o homem também pesa, né? Então, assim, e aí essas pessoas, né? Que eu fico, por um lado, assim, eu até fico pensando assim, apesar de eles terem muito dinheiro, terem muita fama e tal, eu imagino que para eles não deve ser fácil. Eu tenho certeza que não é fácil ficar nos holofotes o tempo inteiro, né? Então é um caso, por exemplo, esse Oscar agora de 2022 vai ficar para a história, sabe? Vai ter alguns Oscars, né? Alguns eventos aí que ficaram para a história. No Titanic, na época que ganhou 300, sei lá quantos Oscars, 11 Oscars, eu acho que foi. Ben-Hur e não sei o quê. E esse Oscar vai ficar marcado por causa da agressão. Eu rio, mas é triste, na verdade. Porque vai ficar marcado por causa desse episódio, né? Eu nem sabia que o Oscar ia ser esse domingo, assim, eu tô bem por fora, e no fim agora
ele vai ficar para a história, né? E os caras que já estavam nos holofotes, já estão o tempo inteiro nos holofotes, agora ficaram mais ainda, e daí com as redes sociais fomenta mais ainda uma discussão que, na verdade, né, eu acredito que muitos desses assuntos aí nem deveriam ser levados tanto assim a público, né? Uhum. Então, é complicado. Mas, continue, Daniel. Isso que tu traz é importante, né? Porque, inclusive, tem essa outra nuance, né? Tipo assim, a individualidade eu esqueci o nome já, ó. Da Jada. Jada, isso eu ia dizer Shada, da Jada. Né? Já a individualidade, a privacidade já vai pro saco, né? Porque, na verdade, assim, um problema que seria pessoal dela, que seria né? Uma questão, assim, por que ela tá de cabelo curto, não devia ser problema de mais ninguém, né? Sim. Mas como ela é figura pública, aí já vira um assunto para todo mundo. E, claro, por um lado, de repente, é importante ela se manifestar, ela falar, inclusive ela traz visibilidade para um problema que, de repente, as pessoas não conhecem, mas, por outro lado, ela tem que ficar carregando isso publicamente para todo mundo, né? Então, de repente, ali, E aí, uma coisa que a gente comentava também hoje sobre o fato ali, se o Chris Rock tivesse fazendo o seu show particular com o seu ingresso, né? Eu comprei o ingresso, vai lá ver o Chris Rock para ele fazer as piadas, seria uma coisa. Já seria, de repente, complicado as piadas, né? Uma piada não muito bem adequada que ele fez, né? Mas, enfim, agora, lá ele não estava como comediante, lá ele estava como apresentador do Oscar. Então, assim, a Jada não foi lá esperando levar porrada, por assim dizer, né? Levar cutucão. Ela foi lá para ver prestigiar o marido, que o marido ia ganhar um Oscar, possivelmente ia ganhar um Oscar. Então, lá no meio disso tudo, tu tá lá aproveitando na boa, de repente vem uma piada com uma parte tua que já tá complicada de tu lidar no teu dia. Tá ferida, né? Tu já tá ferida. E aí, falando ainda voltando um pouquinho, falando sobre o vídeo, vendo o completo ali, quando o Chris Rock faz a piada, o Will Smith tá meio que rindo, tá meio que lindo no momento, sabe? E a Jada ela se fecha, ela fica ruim, assim, dá pra ver que pegou nela. E foi depois disso corta de volta pro Chris Rock falando, e aí vem o Will Smith. Então, assim. Não vi o vídeo completo. A impressão que dá é que, tipo assim, o Will Smith estava levando na boa, na maciota, né? Tipo assim, tem que, né? Faz tem parte. Tem que rir mesmo. Vamos lá, vamos seguir o barco. Só que quando ele viu como que a esposa ficou, aí eu acho que mexeu com ele, sabe? Por isso que eu digo essa coisa do mexe comigo, mas não mexe com os meus. Sim. Aí ele, não, aí não consigo. E aí eu conversando hoje sobre reações, como a gente estava falando antes, o que poderia ser feito, né? Para ele demarcar esse limite, e agora seria interessante, se tu me permite, a gente entrar nessa questão dos limites, como demarcar um limite desse, né? Porque assim, o Chris Rock já avançou o teu limite, Sim. né? Já avançou um limite que ele não devia ter avançado. Como é que ele ia fazer? Ele falou muito bem, levantava e saía, mas será que ia ter o impacto que ele esperava que teria? Demarcar realmente, olha, tu tá mexendo numa coisa que tu não deveria? Será que se ele berrasse de lá, ele ia ser ouvido? Né? Porque de repente depois ele ficou gritando lá, sentado, mas só depois da agressão. Então, talvez se ele gritasse lá, falasse umas coisas antes, ninguém ia dar a mínima. Né? Então ele foi a maneira, eu não acho que foi pensado, mas foi um impulso que ele teve para demarcar um limite dele e da família, para dizer, olha, aqui tu não pode chegar. E aí, falando sobre limites, a gente se enfurece, todos nós, tá? Quando tu fala antes ali, eu concordo contigo. Quando tu fala que todos sofremos. O ser humano sofre de modo geral. A gente é feito de sofrimento. Em raríssimos casos de certos transtornos muito específicos, a pessoa não sofre como a gente sofre, né? Mas todo ser humano tem algum tipo de sofrimento. E a maioria, por assim dizer, que estão na norma, esses mesmos, eles sofrem de uma maneira muito parecida. E aí, ou seja, o sofrimento chega na gente de uma maneira parecida, só que o modo como a gente dá vazão para esse sofrimento é bem diferente. Então, aí entra um pouquinho aquela questão de como que a gente é criado. Se, sendo mulher, lhe é permitido ou lhe é facultado certas coisas, sendo homem, lhe é facultado a outras. Não estou dizendo que a mulher pode sofrer mais que o homem, não é isso, mas algumas vezes a mulher pode, por exemplo, né, agora falando um pouco, a mulher demonstrar raiva e agredir daquela forma é mais mal visto do que o homem. Então, para tu ver como a gente faz assim, meio que 2 pesos, 2 medidas em relação ao sofrimento. Então, o homem, a gente começa a aprender a direcionar nosso sofrimento muito cedo na vida, né? Claro, assim, eu tenho um pequeno, tu sabe muito bem, né, Chica, a família Amaral sabe também. Eu tenho um pequeno aqui em casa, então eu vejo isso muito claramente, porque ele está bem numa idade que ainda isso acontece de uma maneira bem orgânica. Ele sofre,
tranquilamente, ele chora, ele, né, ele fica brabo, ele, sabe? Então Ele não chega, expressa bem, né? ele se expressa livremente, sabe? O que vem Uhum. para ele sai do jeito que veio. E mais um pouquinho para frente na vida dele, que é assim que acontece com todos nós, ele vai ter que começar a podar ali, vai ter que começar a formatar esse sentimento de uma maneira mais socialmente aceitável. E é ali que começa, então, essa coisa dessa construção do gênero ali, então, e aí, para o homem, né, chorar fica pior, é mais difícil, tu não deve, tu sossega teu faixa aí, tu não, né, e aí é quando a gente começa a aprender que a gente dá vazão para o sentimento através de raiva, através de uso, de repente, de uma substância. Então, para o homem é mais... Não é que é mais bem visto, mas é assim... deixa eu colocar em termos mais práticos, assim. Para tu encontrar os teus amigos, tu vai num bar. Né? O homem, assim, historicamente, para ti se reunir com amigo, tu se reúne no bar e bebe, sabe? E aí, claro, tu é mulher, tu pode me dizer como é que as mulheres fazem para se reunir, mas os homens é assim, sabe? A gente se reúne, a gente se cerca de né, dos nossos pares em bar, em um lugar. Então, tu se permite chorar, tu se permite desabafar quando tu já bebeu algumas, Pois sabe? é. Se não, tu tem que ficar trancadinho, sabe? Tem que Uhum. ficar trancadinho teu sentimento, porque não é adequado que tu demonstre. A não ser por raiva. E aí me Uhum. parece que aconteceu com o Will Smith, porque depois que ele bateu no Chris Rock e voltou pra mesa, aí no posterior aparece algumas coisas assim. Ele foi consolado, ele tava chorando, foi consolado pelo Denzel Washington, parece que consolou ele, mais um outro ator. Então, assim, me parece sofrimento ali. Sim, sim. E ele depois ele se manifestou, né? Disse que ele errou, que ele é um indivíduo em construção, que ele não devia ter agido daquele jeito, etc, né? E aí, Sim, querendo ou não, por ser uma figura pública, ele não tem que se acertar só com o Chris Rock, não tem que os dois, tem que se. Os dois, né? Tem que, porque, na verdade, os dois estão em julgamento, né? uhum, Público. Porque o Chris Rock, aí eu até ia te perguntar isso. Eu gosto dos dois atores, eu gosto muito dos dois, né? Mas eu acredito que o Chris também se passou. Eu acredito muito no limite das piadas também, da liberdade de sim. expressão, sabe? Então, eu acho que é meio consenso, assim, que deu uma passada, ele passou, apesar de que, Ele, como tu falou, a gente não sabe se ele realmente não sabia, quem sabe ele não soubesse, né? Ele acreditava que ela só usava o cabelo curto, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma situação bem complicada. E aí o Will Smith se sentiu, claro, na obrigação de se explicar também para o público, né? Para os seus sim. fãs e tudo mais. E falando disso que tu traz, né, da questão né, de saber ou não ali sobre a doença e que até então seria uma escolha por parte da Jada. Jada, né? Na verdade, o que acontece ali? Ela acabou tendo a situação ali acabou meio que escalonando para um lado que não era bem como tu bem disse, né? Era o objetivo Depois o Will Smith teve que se explicar sobre isso, porque sendo uma figura pública é uma obrigação dele fazer isso. E aí tem essa coisa de como se portar publicamente, sendo alguém de referência. Então, eu também, vou te dizer, eu também gosto dos dois atores, eu gostava até então, né? Depois que aparecem essas coisas, começam a aparecer outras por detrás, né? E aí, nesse Uhum. mesmo comentário que falava sobre o Não Mexe com os Meus, essa mesma moça que fez uma análise bem interessante, ela dizia sobre isso também, né? Ela dizia a situação em que os dois se encontram ali, ela é uma. Agora me foge um pouco o contexto do que ela usava, mas ela dizia algo nesse sentido, de que a briga, aquela situação não seria a única entre eles, sabe? De que Ah, teria entendi. mais, que entra a história do contexto que eu te falava. Uhum. Existiria mais coisas por detrás daquilo que estava Ah, acontecendo entre eles, mas tudo são especulações que acontecem sim. agora, a gente não tem como saber É. isso no momento, sabe? Mas pode ter, me pareceu realmente, né, ser uma reação muito desproporcional para ser unicamente disparada para aquele evento específico ali, né? Sim. E eu achei interessante que daí começou a surgir bastante comentário assim, de, eles estavam encenando, né? Teve um monte de comentário assim que era uma encenação, porque o Oscar estava com baixa audiência. Aí veio uma outra teoria que diz que na verdade a Pfizer era, não sei se chegou a ver essa, que a Pfizer ela é patrocinadora do Oscar e a Pfizer ela produziu um medicamento que era para tratar, adivinha o quê? Alopecia é o nome da doença, né? E aí eles fizeram uma encenação assim para promover a Pfizer e o medicamento e não sei o quê, porque daí agora teve muita procura sobre a doença. Aí surgiu um monte de teoria. Mas surgiu essa teoria, a teoria também de que era para aumentar, levantar a audiência do Oscar, né?
Daí até a gente comentando aqui em casa, né? A gente fala, o meu esposo, né, o Celso, ele comentou assim, não, mas ele foi, na verdade, foi um tapa, disse, mas leva um tapa do Will Smith para te ver. Não, E assim, para mim, a princípio, não, o problema nem é, né, a forma da agressão, né? Então, deve ter sido um tapa doído. Como tu disse, porque o Will Smith não é um cara pequeno, né? É uma raquete. Mas eu imagino que ali não é nem aquele tapa da dor, é a tapa da demarcação, né? Tipo assim, ó... Pra demarcar o limite, né? Para te passar pro físico, né? A gente não deve, e está cada vez mais definido que não deve passar pro físico. Mas para te passar pro físico, com todas as amarras sociais que a gente tem, com todas as... Eu não quero entrar muito em termos psicanalíticos, que eu gosto, que é a área que eu gosto, né? Mas não quero entrar tanto para não alongar demais. Mas, enfim, todos os freios que a gente tem dentro da gente, psíquicos, para a gente não fazer certas coisas, eles têm que ser vencidos. É como se a gente tivesse um monte de sistemas de proteção, né? Para a gente se manter vivendo em sociedade, enfim. Para a gente chegar nessa agressão física, tu tem que... Alguns desses freios têm que ser superados, e eles são superados à força, inclusive, né? Porque, assim, o que eu estou querendo te dizer? Com o uso de alguma substância, essas defesas caem também. Né? Tem algumas situações, alguma alteração fisiológica significativa também faz as suas defesas caírem. Se não tem nada disso, se é pura e simplesmente a situação, ela tem que ser uma situação muito pesada para tu vencer esses limites e passar para a agressão física. Então, na verdade, tu vê. E aí tem uma outra coisa que eu queria comentar, né? É interessante porque muitas vezes a gente tende a entender que o impulso ele acontece de uma maneira muito imediata, né? O impulso seria quase como um espirro, assim, né? Ele acontece e pronto, saiu, né? E não, às vezes o teu ato de impulso, o teu ato impulsivo, ele não precisa ser tão simples. Ele pode ser mais elaborado, que nem ali. O Will Smith levantou, ele andou, ele teve que chegar na frente do Chris Rock, ele teve que, né, fazer o movimento, ele teve que passar por todos que estavam à volta dele. Então, assim, ele foi calmamente, né? Então, e alguns diriam assim, não, ele estava calmo, ele foi andando, ele teve tempo de pensar, ele teve tempo de reagir. E não, na verdade não é isso. Quando a gente está tomado por esse turbilhão emocional que faz com que a gente chegue a certos extremos, às vezes implica em situações complexas. Eu digo isso para ti porque eu atendi por muito tempo, né? Trabalhei por muito tempo no CAPS, e lá no CAPS a gente atende, então, uma situação bastante delicada, que eu não quero me alongar muito, mas só para exemplificar, que é o suicídio, né? E o suicídio ele pode ser muito elaborado, ele pode levar muito tempo para ser planejado, e nem por isso ele é um ato que ele é racional, que ele é planejado, que ele é, né, não no sentido, acabei de dizer que é planejado, né, mas não, no sentido de que ele de que a pessoa quer. Isso, de que passa pela consciência, de que passa pela escolha, porque na verdade... Pela racionalidade, né, enfim. Isso, porque na verdade ela já passou por a premissa que ela parte, o início do estopim ali do pensamento e do encadeamento de pensamento que leva lá na frente para o suicídio, já está partindo de um ponto que não seria tão... que não seria racional, que seria emocional. Então, todo o restante desse pensamento lógico vai estar poluído, por assim dizer, por esse emocional, sabe? Então, mais ou menos isso. Naquele momento ele estava tomado por emoção, ele estava todo... Então, ele levantou, fez tudo que seria um tempo para chegar a uma conclusão, né? Para, de repente, parar antes e dizer, não vou fazer isso, pelo amor de Deus, imagina o que vai me acontecer. Não, nesse momento ele já estava ali, embriagado, por assim dizer, de emoção, e só reagiu, me parece, né? Não, é bem complicado também, porque, na verdade, em algumas situações, a gente só extravasa as emoções depois que a gente faz, né? Então, às vezes, digamos assim, né? Não sei se é mais ou menos isso, mas, por exemplo, assim, às vezes eu fico com raiva de uma pessoa por 3 dias e eu fico planejando, sei lá, vou esganar, sei lá. E daí, quando eu faço, eu extravasei a emoção e depois vem... Aí, para uma pessoa que tem empatia, né, tal, vem aquele sentimento de, eu acho que eu me excedi, não devia ter feito e tal. Porque, na verdade, no nosso pensamento, né, dentro da psicanálise, a gente chamaria na esfera do imaginário, as coisas, a gente consegue dar uma certa... Oi, voltei. Oi, voltou. Eu achei que era eu que tinha travado. Ficou tudo travado aqui, diz que era minha Wi-Fi aqui, mas agora estamos de volta. Eu estava falando da esfera do imaginário, né? Então, isso. No imaginário, muitas vezes, a gente vai continuar repassando aquela mesma cena
aquela mesma situação com a mesma pessoa. Vamos dizer assim, é como se a pessoa tivesse congelada naquele ponto do tempo, entende? A gente não vai processar a pessoa como se ela estivesse em evolução indo adiante. Então, vamos supor que a gente briga com um colega de trabalho na sexta. A gente vai passar com a imagem dele até segunda, a mesma imagem de sexta. E não, nosso colega foi para casa, ele passou tempo com a família, aí ele voltou no outro dia, de repente vai voltar com outra, ele também ficou remoendo, de repente vai voltar com outra energia, por assim dizer, na segunda. Mas a gente congelou ele lá naquele ponto onde ele estava antes. Então, o imaginário faz isso com a gente. Por isso que processar, tentar ressignificar, que a gente chama na psicologia, só através do imaginário, não dá muito certo. Porque a gente vai fazer isso, a gente vai congelar as pessoas no ponto, sabe? Então, daí isso que tu falou, de maneira muito eloquente, a gente vai conseguir fazer alguma coisa em relação a isso só depois que a gente passou para o real, ou seja, que a gente, ou para o real, né? Agora eu vou te dizer, não só para o real, mas também para o simbólico. Então, é isso que na teoria se faz, tá? A gente vai pegar, então, conteúdos do imaginário, né? A pessoa vai trazer esses conteúdos e ela vai trazer para o simbólico. O que é o simbólico? É a nossa, as maneiras como a gente representa o que está na nossa cabeça, ou seja, a fala, a linguagem é uma delas, é uma das maneiras de simbolizar. Outras maneiras que existem, expressões artísticas, as principais são essas, na verdade, né? Porque a expressão artística vai englobar muita coisa, vai englobar a escrita, vai englobar a leitura, vai englobar artes, de modo geral, artes plásticas, música, então, assim, tu também consegue simbolizar através desses outros meios, né? Mas a fala é muito importante, eu digo, porque eu acabo trabalhando com a fala, né? Por isso que eu dou bastante importância para a fala. Então, assim, no simbólico a gente consegue processar isso. Então, vamos usar o mesmo exemplo lá do colega de trabalho. Aí, de repente, tu foi lá na terapia e tu trouxe o teu colega de trabalho, né? Tu trouxe isso pro terapeuta, ela falou, não, porque briguei com meu amigo lá às 6 horas da sexta-feira, ele falou tal coisa para mim. Aí a gente começa a dialética, né? Então elabora mais um pouco, como é que é esse teu colega? Então, nessa troca, tu começa a compor o teu imaginário de uma maneira mais condizente com a realidade, até porque tu desprende isso um pouco do teu emocional, né? Entendi. Muito aí, legal. Uma outra coisa que eu queria retomar, né, Márcia, que foi a questão do Chris Rock, já que ele é um comediante, né? E aí entra essa questão também, né? Os limites da comédia ali que tu falou. Eu também acredito, sabia? Por um tempo eu fui mais radical, eu acreditava assim, porque assim, a gente fica bem num terreno complicado, né? A gente fica bem numa área cinzenta, porque assim, ou tu, de repente, defende radicalmente a ideia de que a pessoa tem que ter um limite na comédia e isso namora de uma maneira muito perigosa com a censura, né? Porque daí quem que vai decidir o que é engraçado e o que não é, né? E daí começa a ficar meio perigoso essa história. De outro lado, tu também, como é que tu vai liberar, esse exemplo específico que a gente está comentando é um exemplo interessante, né? Como que tu vai também poder brincar de tudo, né? E daí passar por cima de todo mundo, machucar todo mundo, né? Aí tem até uma frase que foi a senhora, minha esposa, que falou, né? Que é de um comediante, falava assim, né? Se quando a tua piada faz chorar, tu já não tá, né? Tu já passou do limite ali, algo nesse sentido. Então, assim, o objetivo da comédia é fazer rir, né? E aí, essa mesma moça que falava sobre, né, que eu mencionei antes, essa do Não Mexa com os Meus, ela falava isso também, sobre isso também, né? Não acho que a gente vai estar fazendo um desserviço para a manifestação cultural e artística se a gente discutir essas coisas, se a gente respeitar, se a gente começar a considerar, poxa, o que eu posso ou não posso falar em termos de comédia, né? Porque, poxa, tu vai brincar, por exemplo, com algo que está longe do alcance da pessoa? De repente, ali nesse caso específico, né? Ela não é uma doença, ela não controla, mexe com a aparência. Então, assim, aquela coisa da empatia. Se eu não gosto que falem da minha aparência, por que seria engraçado eu falar da aparência de outro, sabe? Sim. Então o respeito parece ser um bom balizador, eu diria, né? E daí, assim, daí é uma questão que, daí voltando para a área que eu gosto mais de abordar, que é a espiritualidade, né? Também entra naquela questão das questões morais e tudo mais, né? Porque, na verdade, eu sei, assim, que tá meio batido falar sobre isso, e até politizaram já isso aí, que eu fico de cara quando politizam, quando colocam num baú, né, alguns termos, mas a questão da empatia, né, que é tão difícil você não se colocar no lugar, porque não tem como você se colocar no lugar. Se você não tá vivendo a situação, você não sabe. Mas, pô, tentar entender, né, que, pô, não tem coisa que machuca pra caramba, né? Então, assim, e as coisas que me machucam, será que eu gostaria que fizessem piada sobre elas, né? Enfim.
Mas a gente, como tu disse, a gente parte do pressuposto de que ele realmente não sabia do que ele estava falando, né? Mas... e daí, quando a gente cai nisso, né, eu tava pensando sobre isso, assim, ele ficou num lugar bem complicado para ele, sabe? Porque, de um lado, ele foi mau caráter, né? Se for olhar, ele foi mau caráter, se ele sabia, e brincou igual. E do outro lado, ele foi horrível no trabalho dele, então, porque se ele não considerou, se ele não fez uma checagem para ver quem era o público dele, foi lá escrever uma piada sem saber da situação que o alvo da piada dele estava passando, ele errou feio, né? Porque, poxa, é o trabalho dele, na verdade. Ele deveria saber, então. Se ele não sabia, ele deveria saber, né? Para fazer esse tipo... Pô, ele tá apresentando um negócio, porque se fosse uma pessoa anônima, até tudo bem, né? Tu não conhece a vida dela, mas como a gente comentou logo antes, a pessoa pública que passa por isso há um bom tempo, né? Então, e aí entra, também eu te diria, entra essa questão, eu concordo muito contigo, essa questão da empatia, né? Porque assim, poxa, e se fosse uma doença gravíssima, né? Não que não seja grave ali, mas se fosse um câncer, uma doença terminal, que também levaria a ficar sem os cabelos, e tipo assim, e ela não quisesse que isso viesse a público, então aguardou para ela, de repente, né? Que isso é importante dizer. Em termos de saúde, temos o direito de guardar as questões para a gente, né? Essa questão de sigilo profissional e tudo mais. Então, assim, e se fosse ela estivesse guardando, daria direito a ele brincar? Não daria, né? Porque não é dele isso. Isso não é dele, é dela. Então, bem complicado, assim. É bem isso aí, Danilo. O Cláudio Amaral, ele fala, não é muito dentro do nosso assunto, mas só para você comentar, né? Ó, ele falou, se tu quiser comentar sobre o caso da moça do Distrito Federal, do mendigo lá, que também ficou... Eu levei uns 4 dias para saber do que o povo tava falando. E aí disse que ela tinha problemas psicológicos, enfim, né? O que tu quer comentar? Eu fico por ti, tá, Chica? Porque, Márcia... Porque... Não, é Chica. É Chica, é verdade, porque é Chica Inbox, né? Oi, Chica, eu fico por ti, porque, na verdade, eu comentaria sem problema nenhum, só não quero fugir do escopo, de repente, do que tu definiu por a live, assim. Não, pode comentar. Então. Verdade, daí pra gente encerrar, porque faltam 15 minutinhos, daí a gente já encerra com esse assunto. Eu vou ser bem honesto, eu não acompanhei, a não ser, assim, por alguma coisa de feed, né? Mas, pelo que eu tô entendendo, só para de repente, daí tu vai me colocando, vai me norteando para o lugar que seria a situação ali, mas me parece que a moça teve uma relação íntima com o mendigo, foi isso, né? Isso, foi. E na verdade, aí eu não estou sabendo a posteriori, então, provavelmente vocês sabem mais do que eu, mas eu diria o seguinte, é possível que a moça tenha uma condição clínica, sim, né? Uma não, várias, são várias que poderiam abrir o precedente para a pessoa fazer isso. Não estou querendo dizer com isso que todos que vão buscar uma relação fora, né, enfim, ter uma relação íntima com uma outra pessoa fora do casamento, ou até mesmo com uma pessoa moradora de rua, teria algum transtorno, não é isso que eu quero dizer. Mas sim, existem alguns transtornos que fazem com que tu tenha um comportamento sexual mais errante, né, e nesse sentido, não só o comportamento sexual, tá, uma série de outros comportamentos também, e isso faz com que tu tome decisões, por assim dizer, tu tome decisões que não seriam bem aquelas que tu tomaria sem estar sob o efeito daquele transtorno naquele momento. Por quê? Porque os transtornos têm episódios, tá? Então, tu vai ter naquele momento ela poderia estar passando por um episódio. A mais corriqueira, mais popular, que tu vai encontrar com mais facilidade, por assim dizer, seria a bipolaridade. Se a pessoa tem bipolaridade, ela estiver na fase de mania, ou seja, se ela estiver passando por um episódio maníaco, ela pode ter esse momento do afrouxamento das regras sociais em termos sexuais, por assim dizer, e aí ela vai ter relações com pessoas que ela não teria se estivesse com o transtorno controlado, tá? Mas não sei dizer se isso estava acontecendo com a moça especificamente, de repente não. De repente ela realmente sentiu muito desejo e teve relações com o morador de rua ali, né? Eu também, na verdade, não sei muito sobre a história. Eu sei que começou a aparecer um monte de meme até, e aí entra também, né, naquela questão que a gente tinha falado, só que nesse caso eu acho que ainda um pouco pior, porque o Will Smith e o Chris Rock são pessoas públicas, né? E nesse caso não, eram 3 pessoas anônimas, né? Um morador de rua, e aí de repente vira um assunto que cai na boca de todo mundo julgando e apontando o dedo e dando veredito daqui e de lá nas redes sociais, né? Então... Ou seja, né, essa questão, bem como tu traz, quando tu escolhe ser uma figura pública, né, quando tu escolhe trabalhar com algo que se torne público neste momento,
estamos nesse risco, eu e tu, né? Porque se a gente está fazendo lives para qualquer pessoa ver, a gente pode cair nesse lugar, muito pretenciosamente falando, né? A gente poderia virar figuras nacionalmente conhecidas, e daí a gente estaria assinando embaixo. Se a gente faz uma live assim pública, a gente está assinando embaixo. Não foi o caso deles, né? Ela teve relação com uma pessoa de rua. Eu não sei o contexto também, não sei se ela teve essa relação na rua com o cara, né? E aí ela parece que foi dentro do carro, né? Alguma coisa assim. Meio que exposta, né? Mas de qualquer forma, não me parece que a princípio o objetivo dela especificamente, seria o de fazer em público para causar esse impacto publicamente, porque existem algumas situações em que a pessoa sente, fica excitada por conta de fazer em público, né? Mas não me parece que é esse o caso. O caso, na verdade, talvez tenha a ver mais com essa outra questão que a gente estava falando antes. Então, bem como a Chica falou, aí não é uma coisa que ela estava escolhendo, eu quero ficar publicamente conhecida por isso, e daí acaba ficando e vira uma coisa que causa sofrimento para eles, um sofrimento a mais, né? Porque daí eles, além de ter, né? Vamos supor, o cara lá, que é o marido, o namorado, não sei, tem que lidar com essa situação, a esposa tem que lidar com a situação de ter sido, né, de ter ficado público aquela indiscrição, por assim dizer. O morador de rua também fica conhecido, né? Me parece que ocorreu também agressão física com o... então, que nem a dona Rosa está falando, ele vira figura pública, né? Porque aparece em todos os jornais, começa a dar entrevista. Então, a princípio, pode ser algo que ele venha a se beneficiar por conta de que ele tem visibilidade, mas não necessariamente. Ele pode só ficar conhecido de uma maneira negativa, e isso, inclusive, prejudicar ele mais ainda, né, na esfera social. Então, assim, é bem complicado, né? Não foi isso que eles assinaram. Mas entra um pouquinho, tá? Só para falar para o Cláudio ali, entra um pouquinho no que a gente está falando, porque tem a ver com impulsos, né? Numa situação dessas, o impulso, né, o ímpeto ali, nesse caso sexual, ele faz com que tu tome uma decisão que, de repente, não foi planejada, não foi o que tu queria fazer a princípio, mas que acabou dando vazão ali naquele momento, né? Na verdade, tem bastante pano para manga, né, para falar dos dois assuntos, mas eu acho que a gente já fica por aqui, Dani, e aí, assim, é o seguinte, não me brigue. Tá. Eu acabei transmitindo num canal que eu não uso mais, não sei por que não tá no Chica Inbox, tá? Tá bom. Mas não dá nada, eu vou baixar a entrevista, eu baixo certinho aqui e eu vou colocar no Chica Inbox, porque ficou bem legal, né, a nossa conversa. E aí assim, mas foi bem legal a nossa conversa, eu já falei a gente já conversou, né, Dani, que a gente vai fazer bastante lives sobre vários assuntos. Tu comentou hoje sobre sobre suicídio e tal, que é um assunto que eu já quero abordar faz tempo, daí eu quero chamar você e mais uma pessoa. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante, é um assunto que ainda é um tabu muito grande, né? As pessoas têm medo de falar e acham, na verdade eu entendo, porque até como quando a gente trabalha, por exemplo, na área da comunicação, a gente aprende que existem muitas formas que você não deve abordar, né, o tema. Então, a gente vai comentar, assim, sobre isso, que eu acho que é bem importante. Bacana. E aí é isso. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, Chica Inbox, agradeço muito a oportunidade que me foi dada. E espero, se não enjoarem da minha cara, espero aparecer mais vezes aqui, sim. Fico muito feliz, muito grato pelas oportunidades. E aí a gente vai lá conversando sobre essas questões aí. Será que eu posso dizer, tia Chica, mandem assuntos para a gente conversar sobre, né? Coisas que interessam a vocês, que a gente vai abordando por aqui, porque no fim das contas, quem manda quem direciona a conversa é quem está escutando, né? Muitas vezes. É verdade, com certeza. E assim, né? Ainda existe muito preconceito. Claro que está melhorando bastante, mas ainda existe muito preconceito sobre doenças mentais, sobre questões psicológicas, sobre a psicologia, é coisa de louco, né? Então, assim, eu acredito que é bem importante que a gente comente, que a gente fale sobre esses assuntos, principalmente com quem entende, né? Que já está há quantos anos aí? 16 anos? De formado são 16. Peraí, 16? Foi 2006, né? 16 anos. E de prática tem mais 4 na área da saúde mental em CAPS. Então,
tem um pouquinho de bagagem, sim. Eu acho que sim, dá pra gente falar, tem muita coisa para falar. E eu acho que é uma coisa que eu quero deixar, que eu acho bem importante, né? Uma mensagem que eu gostaria de deixar, que é o quanto que a terapia é importante. Eu acho que dá para te terminar com isso, né? Falar sobre o quanto é importante a gente. Eu sou da opinião que todo mundo teria assuntos para tratar em terapia com psicólogo, né? Porque todo mundo tem traumas de infância, todo mundo tem questões mal resolvidas, enfim, né? E eu acredito que tudo isso, questões sociais, né? Porque a gente fala, às vezes, crescer numa família, entre aspas, perfeita, mas aí chegou na sociedade, esculhambou tudo. Então, assim, eu acredito que todo mundo. A gente tinha que dar um pouquinho mais de valor, né, para a área da psicologia. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sou uma grande defensora, assim, das terapias. Bom, agradeço muito, tu sendo a comunicadora que é, né, tu reforçando essa questão, eu também acredito, tá, não é só puxando a sardinha pro meu braseiro, mas eu acredito mesmo que a gente precisa do suporte, né, e por que não? Porque que a gente acaba socialmente criando esse estigma, né, em cima das terapias, como tu bem falou, é coisa para louco, é coisa, Deus o livre, eu não tô, não é, isso não é para mim, ainda não cheguei nesse ponto, e na verdade não, né, na verdade, será que eu tô sozinho? Não, eu que coloquei tu em destaque, pode falar. Não, então tá bom. Eu tô muito noob nessa coisa, tá? Eu não conheço esse negócio. Então, assim, na verdade, é importantíssimo que a gente trabalhe a saúde mental. Eu até defendo, tenho uma ideia meio radical em relação a isso, de que a gente deveria, inclusive, ensinar sobre saúde mental e sobre psicologia já na escola, né? Eu acredito que a escola, ela deveria ter esse espaço para a gente discutir essas questões com as crianças, para elas, porque tem algumas habilidades que a gente pode desenvolver enquanto criança que nos ajudam depois, no futuro, né? Então, isso que a Márcia falava, se a gente... porque, assim, o desenvolvimento humano, ele é de percalços, ele é, por definição, de percalços, ele não é a saúde mental, dificilmente tu vai ter saúde mental se desenvolvendo como um adulto médio, por assim dizer, porque a própria criação, o próprio desenvolvimento implica em algumas situações que são complicadas da gente lidar. Então, o auxílio de um profissional não é vergonha nenhuma, não deveria ser vergonha nenhuma. Deveria ser quase algo que devia estar previsto para a gente, né? Mas como não está, eu reforço, assim, sempre que precisar, sempre que achar necessário, sempre que, se tu tiveres... assim, ó, às vezes a gente não sabe dizer diretamente o que está acontecendo com a gente, né? A gente não sabe botar em nome, a gente não sabe dar os nominhos que tem lá no CID, no CID-10 da medicina, mas a gente sabe que ele não está legal, a gente sabe que tem alguma coisa que está diferente, que não está muito dentro do que a gente sabe que a gente é. Então, nesses casos, é importante procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um profissional, ou profissional de psicologia que for um profissional realmente gabaritado, experiente, ele vai saber endereçar essas questões, né? De uma maneira ética, de uma maneira que ele vai te ouvir de forma neutra, de que ele não vai te julgar, de que ele não vai fazer com que tu se sinta mal com aquilo, e muitas vezes a gente cai nesse lugar que é bem perigoso, tá? A gente costuma dizer, não, mas meu psicólogo é meu tio, sei lá. Né? Não desmerecendo o tio e mãe, pai, mas assim, cada um tem o seu papel, e aquela pessoa não vai conseguir te escutar de uma maneira neutra, de uma maneira imparcial, de uma maneira fora do teu contexto. Então, esse é o lugar do profissional, sabe? Sim. Show de bola, Dani. E como é que você faz para, por exemplo, assim, se a pessoa ela não tem condições de pagar por um psicólogo, né? Porque a gente sabe que o atendimento não é tão em conta, assim, se ela não sabe como é que funciona, assim, existe... duas perguntas que eu queria fazer, na verdade. Como que ela faz se ela não tem condições? E depois, para não esquecer, como é que funciona os atendimentos online? Tu faz atendimento online? No momento, eu estou em fase de implantação do atendimento online, tá? Ainda não estou conseguindo atender online a princípio, mas eu estou em processo de implantação, então logo esperem novidades, porque logo chegará, tá? E isso tá agora, né? O CRP, ele nos permite atender online, então a gente tem essa prerrogativa, o Covid isso foi acelerado para a gente poder dar esse suporte para aquelas pessoas que estão em sofrimento. E a segunda pergunta, que na verdade é a primeira da Chica, né? Como é que uma pessoa que não tem tantos recursos, como é que ela faz para ter acesso a esses serviços? Eu diria para vocês assim, ó, a gente trabalha em conjunto a parte da saúde, né? Então, a psicologia também trabalha nisso especificamente, ela trabalha junto com o restante da saúde
do aparato de saúde que existe, saúde pública. Então, assim, primeiro passo, procura o teu posto de saúde. É simples assim, tu procura lá o teu posto de saúde, revela, né, agenda lá uma consulta com o teu médico lá, ele vai fazer, idealmente ele vai fazer essa triagem, ele vai te atender, vai verificar se tem alguma... junto contigo ali, ele vai fazer essa análise, essa verificação se do que é mais adequado para ti, se ele já vai encaminhar diretamente para um serviço especializado, como seria o CAPS, ou se ele vai conseguir te direcionar para um serviço de entrada, de repente, um serviço não tão especializado assim, tá? Mas ele vai existe um fluxograma, existe algo que está previsto de como isso deve acontecer, tá? Então, eu diria isso para ti. Se a gente não tem condições, a gente procura, sempre tem a referência do SUS, da saúde pública, procura o teu posto de saúde primeiro, eles vão fazer a ponte para os outros profissionais. Falando um pouquinho sobre custo, né, que a Chica falou também, é importante reforçar isso, a gente tem realmente, assim, que existe uma prerrogativa ética do nosso conselho de como cobrar, a gente tem tabelas, né, que determinam quanto a gente deve cobrar, mas, assim, isso, o importante, o que eticamente se define, que é importante, imprescindível, tu ser remunerado justamente pelo teu trabalho. Então, assim, nada impede que tu também entre em contato com aquela pessoa, aquele terapeuta, aquela pessoa que pode vir a te atender e negocie com ela, porque existe essa possibilidade de, a partir de quanto que tu tens o quanto que tu tens disponível da tua renda, encaixar algo que seja adequado para o pagamento para te conseguir fazer atendimento. E assim, muitas vezes a gente diz que não tem o dinheiro, né? Mas a gente acaba gastando com supérfluos também, né? Muitas vezes a gente, eu não tenho dinheiro para ir no terapeuta, mas sei lá, eu saio para, não que a balada não seja importante, mas eu saio lá na balada, gasto 100 conto, né, numa saída. E assim, a tua saúde mental também é tão importante quanto o lazer, né? Então, de repente, é importante tu fazer esse certo sacrifício que se faz pela saúde mental, ele também é parte do processo terapêutico. Quando a gente faz esse investimento na gente mesmo, a gente tem um retorno em termos de qualidade de vida, em termos de melhora, inclusive em termos de desempenho profissional, né? Muitas vezes o profissional de saúde mental, ele te ajuda a colocar a tua vida profissional nos eixos, né? Tem tudo isso. E outra coisa, né, Dani, na nossa atual conjuntura, sem conto na night, dificilmente tu vai gastar só isso, né? Então dá para economizar uma saída na night para de repente procurar uma terapia aí que vai te ajudar. Eu sempre digo assim, senta com o cara e conversa lá, senta com o terapeuta e conversa, vê o que ele te diz. Não diz o não para ti mesmo antes de tu procurar, né? Isso a gente faz muito, né? O ser humano faz muito, eu quero dizer. O ser humano faz muito isso. A gente já diz o não para nós mesmos. Antes, eu tô precisando, sei lá, às vezes a gente vai dizer, eu tava precisando, tava pensando em comprar um carro, sei lá, um carro novo. Nem vou lá olhar o preço, porque não posso. Daí, tipo, não, vai lá primeiro ver como é que funciona, né? Lá tu vai conseguir não, de repente. Mas vai lá primeiro conseguir, senão não se dá o não antes, porque daí tu fica se podando, fica, né, se impedindo de fazer coisas que tu sente que tu precisaria fazer para tua vida. Verdade. E daí a gente entra em outro assunto que a gente não vai entrar hoje, mas, por exemplo, a autossabotagem, né? Mas a gente fala disso em outra ocasião, né? Excelente assunto, gostaria muito de conversar contigo sobre isso, tia Chica. Então, vamos conversar logo. Já temos 2 assuntos aí, ó, e daí é mais o que o pessoal vai mandar. Isso certo? Aí. Então tá, então a gente dá por encerrada essa live, agradeço muito a tua participação, Dani, gostei pra caramba, agora só a gente saindo daqui, a gente já vai ajeitar o canal de verdade ali, para as próximas vezes a gente fazer a live no canalzinho certinho, né, bonitinho, e sempre que tu quiseres, a gente pode, é só me avisar também, eu vou te chamar bastante, e quando tu quiser, também pode me chamar, daí a gente faz a live. Muito obrigado, Marcia, uma boa noite para todo mundo que nos ouviu, uma boa noite para ti. Boa noite, tchau, tchau!